Olá você, querido inscrito no canal, olá você, investidor de XRP, saudações, de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, agora, 6 horas e 21 minutos da noite do sábado, dia 22 de março, e eu trago agora um vídeo falando com você, explicando para você as razões pelas quais a SEC possivelmente tenha retirado o litígio contra a XRP. Especulações, né? Porque a SEC ainda não deu declaração, a SEC não veio a público ainda falar de forma oficial o porquê da retirada do litígio. Mas vamos para a matéria, para que a gente possa repercutir a questão. A matéria de CoinGate, né? A CoinGate tem trabalhado demais no processo, né? Toda hora tem alguma coisa lá. Nino Jamal. Última atualização do caso XRP. Principais razões pelas quais a SEC retirou seu recurso contra a Ripple. Como a SEC supostamente decidiu retirar seu recurso no caso XRP, o advogado Fred Rispoli revela as possíveis razões por trás dessa decisão. Fred Rispoli compartilha insights sobre os possíveis motivos por trás da decisão da SEC de encerrar o caso XRP. Última ação da SEC provavelmente sinaliza as formas do regulador negociar um acordo. A decisão da SEC esclareceu o status legal do XRP, afirma Bill Morgan. Só que assim, né, pessoal, ó, a SEC de encerrar o acordo. Só que quem pode encerrar o acordo é a juíza analisadora, ok? Está na mão dela agora. Ela já colocou a multa e ela já criou a liminar para a Ripple. Então, quem decide agora sobre o fim do caso é a juíza analisadora. A SEC já não vai mais incomodar. A SEC está dizendo assim para a juíza: eu estou fora. Agora a juíza resolve, né, gente? Especialista jurídico Fred Rispoli compartilhou recentemente insights sobre os possíveis motivos por trás da decisão da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos de rejeitar o caso XRP. Além disso, advogados XRP como Bill Morgan também opinaram sobre o assunto, refletindo sobre as possíveis implicações do fim do caso XRP. Vamos examinar o que os especialistas estão dizendo sobre a decisão da SEC e como o acordo pode impactar a indústria de criptomoedas. Por que a SEC abandonou o caso XRP? Principais insights. Na última atualização do caso XRP, a SEC dos Estados Unidos supostamente decidiu retirar seu recurso no processo. Apesar desse desenvolvimento significativo, a Ripple optou por manter seu recurso cruzado ativo. Isso levou o advogado Fred Rispoli a avaliar os possíveis fatores que impulsionaram a ação da SEC. Primeiramente, o advogado vinculou a decisão da SEC com seus movimentos recentes em vários processos de criptomoedas. Em alguns desenvolvimentos, a SEC dos Estados Unidos rejeitou muitos processos de criptomoedas envolvendo Kraken, Coinbase, Robinhood, Binance, Gemini, Tron e muito mais. Refletindo sobre esses desenvolvimentos, Rispoli afirmou que o último movimento da SEC provavelmente sinaliza as maneiras do regulador de negociar um acordo. Ripple abandonará seu recurso cruzado? Embora o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, tenha revelado a potencial rejeição do caso XRP pela SEC, a agência não divulgou um anúncio oficial sobre isso. A Ripple também permanece em silêncio sobre o assunto e ainda não retirou seu recurso cruzado. No entanto, Rispoli declarou que as negociações de acordo da SEC poderiam, em última análise, levar a Ripple a retirar seu recurso cruzado. Alegadamente, a SEC pode pedir a Ripple que retire o recurso cruzado para uma multa reduzida. Além disso, esse acordo também pode envolver a revogação da liminar permanente imposta pela juíza analisadora. Aqui que está o problema, pessoal. Não é a multa, galera. Não é financeiro o problema. O problema é de questão civil, o problema é uma questão de honestidade, o problema é uma questão de legado, o problema é uma questão de tirar das Ripple a mancha de criminosa. É isso. Essa liminar imposta pela juíza analisadora impede a Ripple de vender moedas para instituições. E muito mais do que isso. Essa liminar deixa uma marca na Ripple, dizendo que a Ripple está proibida por lei. Tudo que tem a pecha da proibição é porque algo de errado foi feito. E a Ripple não quer ficar com essa mancha. Além do que, essa liminar permanente impede a Ripple de criar um IPO. Percebe? Então, é aqui. O problema está na liminar.
não está na multa, beleza? O problema está na liminar. E é por isso que a Ripple mantém o recurso cruzado, é por isso que a Ripple está negociando com a SEC, e agora vai ter que negociar com a juíza, né? Porque a SEC, embora não tenha feito seu comunicado oficial, a SEC já saiu fora. Agora a Ripple vai ter que discutir com a juíza. Além disso, o acordo potencial entre SEC e a Ripple pode abrir caminho para a Ripple anunciar um IPO altamente antecipado. Enquanto o processo prolongado prejudicou as chances de IPO da Ripple, o acordo pode acelerar os planos da Ripple para uma oferta pública inicial. O Brad Garlinghouse já voltou a falar sobre isso, tá? Ele estava quietinho no canto dele, ele desconversava toda vez que falavam sobre IPO, agora ele já está conversando na moral. Recentemente, o especialista Alfing XRP previu os desenvolvimentos potenciais dentro do ecossistema XRP após o acordo do caso Ripple. Esses desenvolvimentos incluiriam o IPO, novas colaborações, iniciativa de CBDC, stablecoin e muito mais. SEC traz clareza sobre o status do XRP. Enquanto isso, o advogado Bill Morgan foi ao X para lançar luz sobre as potenciais implicações da rejeição do caso Ripple sobre o XRP. De acordo com ele, a ação da SEC forneceu clareza sobre o status legal do XRP. Ele foi classificado como não título. Notavelmente, as palavras de Bill Morgan ecoam o sentimento mais amplo da comunidade XRP. A comunidade está celebrando o desenvolvimento crucial que marca uma vitória significativa para a Ripple e para a indústria cripto mais ampla. Vamos em outra matéria aqui, pessoal. Ó. Também de CoinGate, ok? Dessa vez, quem escreveu? Ibrahim. Previsão de preço do XRP. A carta final da Ripple para a SEC gera aposta de rompimento de 2,50. O preço do XRP é negociado perto de 2,37. Agora, galera, vamos lá. 2,37, vamos atualizar. 2,37. Após uma queda semanal de 10%. Vamos ver também? Foi isso tudo não. A queda semanal da XRP agora marca 1,6, tá? E está caindo agora para 2,36. 1,6. Semanal, saber a que data o Ibrahim, né, ele se referenciou, né? Os desenvolvimentos legais da Ripple podem alimentar um rally além de 3,20 ou é provável que haja queda? Isso é uma pergunta, né? XRP luta em 2,36 agora, né? Os touros devem recuperar 2,50 para mudar o momentum para cima. As preocupações regulatórias persistem, já que o recurso cruzado da Ripple desafia a posição da SEC, impactando o sentimento do investidor e as perspectivas de adoção de longo prazo. Pedidos de ETF para as principais altcoins, incluindo Litecoin e Solana, podem preparar o cenário para a adoção mais ampla de criptomoedas, se houver clareza regulatória. Pessoal, eu, particularmente, imagino que esse recurso cruzado da Ripple, ele realmente cria um constrangimento contra a SEC. Ele cria, sim. A SEC já abriu mão do litígio, a SEC aceitou sair fora do caso, e a Ripple não retira esse recurso cruzado. Na verdade, esse recurso cruzado, ele acaba não sendo contra a SEC, beleza? Ele é contra a determinação da juíza. Porque a SEC saindo fora, a SEC precisa oficializar isso, tá? Mas a SEC saindo fora, a Ripple não tem mais nada com a SEC. A Ripple está livre. A SEC abriu mão. A XRP não tem mais problema. Só que aí tem esse famigerado recurso cruzado. A Ripple tem que ter algo além do que somente limpar o nome. E aí é o que eu já falei com vocês. Será que os NDAs da Ripple versam sobre vendas de moedas já combinadas com instituições a partir do fim do processo? Será que essas vendas foram feitas anteriormente? Será que esse dinheiro já entrou no caixa da Ripple? E agora a Ripple teria que fazer essa transferência de moedas, de posse, né, das moedas da Ripple para instituições. E com essa liminar da juíza, a Ripple não pode fazer? A gente precisa dar uma analisada. Será que a Ripple vendeu essas moedas para as instituições por um valor muito baixo?
E agora a Ripple precisa que essa liminar caia para que a Ripple não tenha que compensar as empresas. Afinal de contas, elas compraram, em aspas, a 50 centavos, vamos supor, e agora está 2,37, e a Ripple não pode vender a 2,37 porque a juíza não permite, né? A Analisa Torres não permite essa transferência de propriedade agora, porque a Ripple não pode vender criptomoedas, não pode vender tokens para instituições hoje. Ela fez um negócio, provavelmente ela pode ter feito esse negócio lá atrás, mas hoje tem que oficializar e hoje não pode. E aí o que acontece? Será que essas instituições terão que ir via exchange para ter acesso a moedas que supostamente a Ripple já negociou? Não sei, isso é uma especulação que está aqui dentro, tá? É os meus TikTok conversando aqui. São os meus neurônios tic-teco conversando aqui, né? Então, o Tico e Teco estão falando aqui que essa pode ser uma situação, isso pode ser uma teoria da pessoa, uma teoria do André Renato? Pode ser uma especulação? Sim, claro que pode, mas é possível, tá? É possível. Por isso a Ripple precisa de todo jeito que essa liminar caia, por isso a Ripple de repente mantém o recurso cruzado. Agora, não tem nada a ver com a SEC já saiu da parada, precisa só oficializar. A SEC ainda não oficializou, mas possivelmente já saiu da parada. Então, vai ser realmente junto da juíza, né? Vamos ver aqui o que diz aqui. O CTO da Ripple envia carta de apelação cruzada para finalizar acordo com a SEC. O preço do Ripple estagnou, papapá. A longa batalha, já sabe do que se trata, né? Ripple entrou com recurso cruzado para garantir que todos os argumentos legais sejam completamente abordados. Esse último movimento intensificou o escrutínio do caso, com investidores monitorando de perto a reação do preço do XRP. O processo inicial da SEC, isso aqui já sabe, acusou a Ripple de XRP de título não registrado, bababá. O recurso cruzado sinaliza a intenção da Ripple de contestar detalhes das alegações da SEC, classificando o XRP como um título não mobiliário para estabelecer precedente concreto para futuras regulamentações de criptomoedas. A Ripple entrou com recurso cruzado para garantir que nada fique em aberto, incluindo o argumento de que não pode haver um contrato de investimento sem que haja direitos e obrigações essenciais encontrados em um contrato. Diretor jurídico da Ripple, Stuart Alderott, março de 2025. Papapá. Se a Ripple prevalecer, muitos observadores do mercado esperam que isso elimine barreiras à aprovação de ETFs, sem dúvida. Aqui a previsão de preço, que eu já falei com você, 2,30, 2,70, né? Ele está falando aqui, 2,50, né? Falando do MACD, Fibonacci também. Aqui vem falando do volume de negociações que está baixo, você já viu agora no CoinMarketCap. É isso, pessoal. Então, é uma matéria da CoinGape, reforçando a outra matéria também da CoinGape. O que é importante que a gente deixe claro, que fique muito claro. A SEC pediu ajuda à Ripple para que a Ripple crie um manual, um mapa, um manual de procedimento para regulamentação de criptomoedas. A SEC pediu a Ripple para fazer isso. Provavelmente a SEC pediu a outras indústrias também, mas pediu a Ripple para fazer isso. Justamente a Ripple que está se defendendo da SEC no tribunal. Então, esse recurso cruzado, ele vem jogar luz sobre esse pedido da SEC. A Ripple, eu fiz um vídeo sobre isso, está aqui no canal. Então, a Ripple fala assim para a SEC, poxa, você me pediu ajuda, eu te disse o que precisa ser feito para regulamentar as criptomoedas. Você tem que entender que nós não somos contratos de investimento e que as leis Blue Sky versam que contratos de investimento tem que ter isso, isso e aquilo, e nós não temos. Né? Então, não passamos no Ted Howey. Tudo isso estava no apelo que a SEC pediu para a Ripple criar. E a Ripple, naturalmente, vai solicitar que a SEC apresente esse apelo à juíza Analisa Torres, com a intenção e a expectativa da juíza retirar a liminar. Talvez mexer na multa. Entende como que está sendo feito direitinho? Agora a gente tem que esperar. Vamos ver se essa semana traz algumas notícias interessantes, além, né, do processo, para melhorar ainda mais a questão do processo contra, para resolver logo isso de vez e a SEC oficialize logo isso, assine isso, divulgue no site da SEC e acalme um pouquinho mais os investidores, tá bom? Se gostou do conteúdo, deixa teu like,
Por favor, se não for inscrito no canal, se inscreva, ativa a notificação. Grato por você estar aí do outro lado, prestando seu tempo, que é o seu bem mais precioso. É uma honra fazer conteúdo para você, uma alegria, uma responsabilidade enorme. Esse conteúdo, você sabe, é informativo. Eu trago para cá informação para você. Você vem aqui, estuda, valida. Eu já te mostrei como eu faço para validar as informações, como eu vou no chat GPT, como eu vou na IA e vejo se aquele título, aquela matéria, se aquilo ali está válido. E aí tira a minha conclusão a partir da pesquisa que eu faço. Você pode fazer a mesma coisa. Não sou consultor financeiro, não sou mentor financeiro, não dou dica de compra nem de venda de criptomoeda. Grande abraço, a gente se vê na jornada. Tchau, até o próximo vídeo. Valeu!